O decreto, o presidente Lula já assinou o decreto que estabelece salvaguarda. Apresentação dos resultados da balança comercial de fevereiro de 2026. Para a abertura da coletiva, contamos com a presença do vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres. Posteriormente, os dados serão apresentados pelo diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Erlon Brandão, e o coordenador-geral de Estatísticas, Saulo Castro. As perguntas serão da mesma forma de sempre, no final da coletiva, e quem puder já fazer as perguntas no grupo de coletivas da MEDIC já pode ir encaminhando, a gente passa no final. Bom evento. Boa tarde a todos. Vou logo passar a palavra ao vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, mas hoje nós temos informações importantes a compartilhar, não apenas a respeito da nossa balança comercial, mas também do resultado histórico, né, da aprovação pelo Senado Federal do acordo Mercosul-União Europeia, numa velocidade muito importante. Também a divulgação do decreto, a publicação, edição extra do Diário Oficial da União de ontem, com um decreto que regulamenta as salvaguardas bilaterais, né, e outros dados relevantes que o vice-presidente vai compartilhar. Muito obrigada. Quero cumprimentar a Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior da SESEX, cumprimentar o Erlon Brandão, diretor do Departamento de Estatística e Estudos de Comércio Exterior, o Saulo Castro, coordenador geral de Estatística do Comércio Exterior, está conosco Floriano Pêssaro, diretor da Apex, embaixador Celso de Tarso, e de licença para vocês, eu vou sair em seguida, porque o presidente Lula vai receber uma delegação grande da Suécia. A Suécia é um grande investidor no Brasil, e veio o Marcos Wallenberg com uma delegação enorme. São empresas suecas, Electrolux, Ericsson, Saab, inúmeras empresas em todas as áreas. Mas trazer aqui para vocês boas notícias. Eles vão detalhar, mas destacar o recorde no mês de fevereiro de exportação. Cresceu 15,6% a mais a exportação comparado com fevereiro do ano passado. Então, recorde para meses de fevereiro de exportação. Recorde de corrente de comércio para os meses de fevereiro. Cresceu 5,3%. E exportação recorde para o período, ou seja, para o bimestre janeiro-fevereiro. Cresceu 5,8% as exportações no bimestre janeiro e fevereiro. Destacar também o acordo Mercosul-União Europeia, ontem aprovado no Senado Federal, será agora assinado pelo presidente, e 60 dias após deve entrar a vigência provisória. Então, nós teremos, ainda no mês de maio, a vigência do acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil está se integrando ao mundo como nunca antes. Então, Mercosul, Singapura, 2023, Mercosul, EFTA, o ano passado, e Mercosul, União Europeia, agora. Sendo que Mercosul, União Europeia, é o maior acordo entre blocos do mundo. Aliás, os suecos que vou me encontrar agora, e já tivemos reunião longa com eles na CNI, estavam destacando, porque a Suécia faz parte da União Europeia. Destacar que foi o decreto, o presidente Lula já assinou o decreto que estabelece salvaguarda. Salvaguarda é previsto, é um capítulo do acordo Mercosul-União Europeia e dos demais acordos, que agora foi regulamentado por decreto. A salvaguarda é a capacidade rápida de resposta.
para situações excepcionais. Então, você traz uma tranquilidade, porque dá uma capacidade de resposta rápida, se você tiver uma situação excepcional. Destacar também que vem em bom momento a aprovação pelo Senado, que é a do Exim, ou seja, foi aprovada uma lei que vai permitir exportação financiar crédito para exportação de serviços, que é muito importante, e também o BNDES poder participar da exportação e aumenta a oferta de crédito para exportação e com fundo garantidor. Destacar também o recorde de empresas. O ano passado foram 29.818 empresas exportadoras. E nós queremos que as pequenas, micro e pequenas, também exportem mais. Então, foi aprovado Acredita Exportação. Micro e pequena empresa exportou, 3% do valor é depositado para a empresa. É um reintegra de transição. Com a reforma tributária, acaba a cumulatividade de crédito. Mas a reforma tributária só vai ser concluída em 2032. Então, até lá, nós precisamos desonerar a cumulatividade de crédito na exportação. Não dá para fazer para todo mundo, mas fizemos para micro e pequena empresa. Então, micro e pequena tem, a gente chamaria de reintegra de transição. É devolução imediata de 3%. Isso vai ajudar muito as pequenas empresas a exportarem mais. E também destacar o portal único, um portal só, para exportação e importação. Então, todo mundo entra só nesse portal. Isso deve reduzir 40 bilhões por ano, custo Brasil. Uma carga parada no porto, um dia, custa 0,8% da carga. Então, o portal único, ele já chegou nesse mês de fevereiro a 50% de tudo. E até dezembro nós teremos 100% implantado o portal único, uma redução de 40 bilhões de custo Brasil. E, finalmente, domingo é o Dia das Mulheres. Nós lançamos o programa, já há 2 anos, Elas Exportam, para aumentar a presença das mulheres no comércio exterior brasileiro. Então, essa edição vai oferecer 120 vagas para empresas mentoradas, ou seja, vai ser oferecido às mulheres uma mentoria, uma capacitação no programa Elas Exportam. Mas eu vou pedir licença para vocês e ficam aqui os craques, a Tatiana e o Erlon. Fala Erlon ou Erlon? Erlon. Tá certo. Uma vez o... Não, não está certo. Porque uma vez o Zé de Alencar me falou, não é Alckmin, é Alckmin, Alckmin. Porque em Minas Gerais, palavra paroxítona não ganha eleição, só oxítona. Então é Alckmin. Se for candidato em Minas, tem que ser Erlon. Mas deixar um abração, bom trabalho aí para vocês. A data da lei é 4 de abril. Não, vice-presidência não tem desincompatibilização, só o ministério, tá bom? Não, mas tá longe, ainda tem, já tá o bota fora já?
Boa tarde, pessoal. Agora sem emoção, vamos botar aqui a nossa rotina de balança. Eu vou passar aqui os dados e estou à disposição para tirar todas no final, como sempre. Publicamos todas as informações já no site. Esse dado de empresas que o vice-presidente citou, de recorde no ano passado, nós publicamos hoje também, está à disposição na publicação de porte, a gente pode mostrar aqui ao final. Então, começamos, como o vice-presidente mencionou, né, tivemos um recorde da exportação desse mês, com 26,3 bilhões de dólares, um crescimento de 15,6% em relação ao ano passado, motivado pelo aumento do volume exportado. Do lado da importação, tivemos uma queda de 4,8 para 22,1 bilhões de dólares. O saldo comercial teve uma mudança de sinal. Vocês podem observar que a gente não colocou a variação de saldo por conta de uma questão matemática mesmo, né? Quando tem uma inversão de sinal, nós apenas destacamos a mudança absoluta, né? Que passou de um déficit de 0,5 bilhão em fevereiro para um superávit de 4,2 bilhões nesse ano, né? Com o aumento da exportação e queda de importação. E a corrente de comércio, né, em que pese a importação tenha caído, ela cresceu, né, pelo grande aumento da exportação, somou 48,4 bilhões de dólares, um aumento de 5,3% em relação a fevereiro do ano passado. E esse grande aumento de exportação, ele ocorreu nas 3 categorias de produtos, mas destacadamente o crescimento dos produtos minerais, né? Basicamente, vamos ver os produtos em seguida, mas minério de ferro e grande aumento de exportação de petróleo nesse período comparativo de fevereiro de 2026 contra fevereiro de 2025, né? Mas tivemos também um aumento de 6,3% de bens industrializados exportados, bens agropecuários. Os produtos, Fernando, por favor. Aqui observamos o que eu mencionei, né? Óleos brutos de petróleo teve um aumento de 110% em volume. Claro que tem uma questão do período comparativo, como eu sempre falo, que esse movimento de petróleo é muito volátil. Então, uns meses cai muito, outros meses sobem muito. Então, tem que olhar com cuidado para essa variação mensal por conta dessa característica. Esse mês subiu e em fevereiro do ano passado caiu muito. Então, por isso essa grande variação de petróleo. Mas, de fato, foi um grande embarque de petróleo esse mês, independente dessa base comparativa, né? Minério de ferro também cresceu aqui na indústria ativa. Entre a agricultura, a soja, né, em que pese estarmos ainda na entre-safra, né, começa o escoamento de soja ainda nesses primeiros meses do ano, tivemos um aumento de 10,7% no volume exportado em relação a fevereiro do ano passado. E entre os principais industrializados aqui, temos a carne bovina, com crescimento de 42% em valor, as carnes de aves com aumento de quase 10%, a celulose 7,2%, o ouro, né? Todos sabemos que num período de incerteza econômica, esse é um ativo que ganha muito preço, né? Então observamos aqui o ouro subindo e entre os principais produtos exportados nesse mês por esse efeito de preço. Temos outros bens industrializados também, como eu costumo destacar, também é um setor muito diverso. Então, por exemplo, tivemos produtos siderúrgicos que cresceram para alguns destinos, alumínio, máquinas e equipamentos, celulose, né, que não aparece aqui nesse PowerPoint, né, que é uma tabela limitada. Entre os destinos das exportações nesse mês de fevereiro, destacamos aqui o crescimento de 38,7% das exportações para a China, crescimento para a Ásia, né, com outros destinos também, a ASEAN cresceu 15,6%, Japão 31,6%, a União Europeia tivemos um aumento de quase 35% na exportação para esse destino, Estados Unidos ainda em queda, né, uma queda de 20,3%, né, observamos isso desde agosto do ano passado, né, por conta do aumento das tarifas, e até fevereiro ainda tivemos esse fenômeno, né, das tarifas majoradas para exportações brasileiras. Para a Argentina, tivemos uma redução de 26,5% na exportação nesse mês.
E do lado das importações de fevereiro, tivemos queda de bens de capital de 1,7% e uma queda das importações de bens intermediários, que é a principal categoria, né, de importação, com redução de 10,6%. Os bens de consumo cresceram 7,5% e os combustíveis apresentaram um aumento de 4% de importação. Combustíveis motivado por volume maior e os bens de consumo motivado por preço, maior preço de importação desses bens. E em relação aos principais produtos importados, tivemos aqui, o principal produto importado nesse mês foi uma plataforma de petróleo. Assim como aconteceu em fevereiro do ano passado, também tivemos uma plataforma de petróleo entrando nesse mês. É um equipamento com valor muito alto, de 2,5 bilhões de dólares. Do ano passado também tivemos uma plataforma por volta desse valor. Então, na comparação, não muda muito, não distorce muito o dado de importação de fevereiro, porque aconteceu nos 2 meses, né? A origem dessa plataforma é Coreia do Sul, a gente vai ver mais à frente aqui. Do ano passado havia sido da China. Mas tivemos crescimento das importações de óleos combustíveis, de fertilizantes, de produtos eletroeletrônicos, de veículos automóveis, e tivemos redução de compostos orgânicos e inorgânicos, de máquinas e equipamentos. E quanto à origem, como aconteceu essa troca de origens das plataformas, observamos aqui uma queda grande da importação da China, de 31,1% por conta desse fenômeno, né? A plataforma do ano passado, ela entrou com origem China, desse ano entrou com origem Coreia, então tivemos uma queda para a China e um aumento para a Coreia, né? Tivemos uma redução das importações também da União Europeia, de 10,8%, dos Estados Unidos, de 16,5%, e da Argentina, de 19,2%. A Coreia não aparece aqui nesse quadro, porque ele é fixo, né, entre os principais fornecedores, mas ele está no grupo Ásia. Podemos ver aqui que, em tese, a China tenha caído 31%, a Ásia não caiu nada, porque por conta desse fenômeno da importação da plataforma da Coreia. Quanto ao movimento mensal, né, das importações, observamos aqui uma redução nesse comparativo interanual de fevereiro de 2025, de fevereiro de 2026 contra fevereiro de 2025, mas um movimento ascendente em relação a janeiro desse ano. Bem, passamos aqui agora os destaques do bimestre. Não sei se estou falando muito rápido, se tiver, vocês me avisem que eu desacelero um pouco. No bimestre, tivemos exportações de 50,9 bilhões de dólares. Como mencionou o vice-presidente, é um valor recorde para o primeiro bimestre do ano, um crescimento de 5,8% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. As importações apresentaram uma redução de 7,3% para 42,9%, o que motivou o aumento do saldo comercial, né, com um valor de 8 bilhões, não é recorde, nós tivemos esse crescimento de 329% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. E a corrente de comércio apresentou uma leve queda de 0,6%, temos aí 93,8 bilhões de dólares de corrente de comércio. No bimestre, o que mais influenciou o valor exportado foi o crescimento da indústria ativa, assim como no mês, com aumento de 16%. Em seguida, a agropecuária, com aumento de 4,2%, mesmo com um peso menor nesse primeiro bimestre, os produtos agropecuários vêm crescendo. Destaco aqui que a agropecuária bruta, né, soja, milho, café, nesse conceito que a gente usa de segregação aqui dos produtos por indústria, né? A indústria de transformação, ela é bem ampla. Então, as carnes, por exemplo, a carne bovina, que vem sendo um destaque na exportação, ela está dentro da indústria de transformação, assim como outros produtos agroindustriais, como açúcar, celulose, estão dentro dessa classificação. E, por sua vez, a indústria de transformação, ela cresceu 1,9%, é a principal categoria, né, de bens importados, com 55% de participação na pauta. E nos produtos da indústria ativa temos o crescimento dos dois principais bens dessa categoria, né, que é o petróleo e o minério de ferro. Na agricultura temos o aumento de soja e milho,
E na indústria de transformação, a carne, né, como eu mencionei, a bovina, com aumento de 42%, o aumento de carne de aves também de 7,7%, o ouro também, assim como no mês, cresceu, e farelo de soja, que entre os principais produtos industrializados do bimestre. Do lado dos blocos, né, os principais destinos da exportação brasileira, aqui sim a China continua com crescimento, né, com aumento de 25,7% no bimestre, em que pese tenha caído 31% em fevereiro. A União Europeia com um grande aumento aqui de 10,3%, os Estados Unidos com uma redução de 23% e a Argentina com uma queda de 25% no bimestre. E nas importações, as importações elas caem 7,3%, né, no total, motivado. Ah, tá. Motivado por uma redução de 13% nas importações de bens de capital e uma redução de combustíveis de 10%. E bens de 13% de bens intermediários, desculpe. Né? Quem caiu 13% foram os bens intermediários, os bens de capital apresentaram uma queda de 0,7%, os combustíveis uma queda de 10,1%. A única categoria que aumentou foram os bens de consumo, com aumento de 9,8%, motivado principalmente pelo aumento das importações de veículos automóveis, que cresceu 68% nesse comparativo de primeiro bimestre. E as plataformas de petróleo foi ligeiramente inferior, né, o valor dessa plataforma em relação ao ano passado, então tivemos uma queda desse equipamento de 7,7%. Tivemos a redução de importação de petróleo bruto também de 26,8%, compostos orgânicos e inorgânicos, motores e máquinas, com redução também influenciando esse desempenho da importação. E, por fim, as origens dos bens importados. Tivemos uma redução de praticamente todas as principais origens, né, com essa queda de 7,7% na importação no total. Então, a China, uma redução de 20%, a União Europeia, uma queda de 11%, a Argentina, uma redução de 16,6%, e os Estados Unidos, com uma queda de 13,7%. Bem, esses são os principais destaques. Estou à disposição para responder todas as perguntas. Eu reforço que já estão todos os arquivos estão atualizados no site para consulta também, inclusive esse dado das empresas exportadoras e importadoras também, que é o nosso relatório de porte, ele é anual, então nós publicamos ele no primeiro trimestre. Eu vou fazer uma pergunta que veio aqui pelo telefone, só tem uma, aí eu passo para vocês. O Elton Máximo, da Agência Brasil. O desempenho da balança comercial em fevereiro foi influenciado pelo crescimento das exportações de petróleo, que aumentaram o volume apesar da queda do preço médio. Esse foi só um crescimento sazonal, com o saldo correndo o risco de cair consideravelmente em março? Welton, não é um crescimento sazonal, ele é um movimento que ele é volátil de exportação. Sim, cresceu, se não tivesse caído tanto em fevereiro do ano passado, teria uma base de comparação maior, então você tem esse efeito da base de comparação, né? É possível que continue ainda se expandindo o petróleo em março, mas o petróleo ele é um bem que ele é o principal bem exportado há 2 anos pelo Brasil, mas ele não é determinante para o saldo comercial por si só, né? Ele influenciou o aumento da exportação, mas temos muitos outros bens com um aumento também, né? Como o minério de ferro, né? Um aumento de 20%, numa magnitude menor, mas ele é 2 bilhões de dólares, enquanto o petróleo foi 3,7. A soja, 3 bilhões de dólares também exportado no ano passado, com crescimento e com uma maior safra, então é possível que continue crescendo. Então, por si só, ele não é capaz de determinar o sinal do saldo comercial, né, que é a soma de todos esses fatores. Já ia perguntar, ninguém quer aproveitar?
Boa tarde, é Thiago Rezende da TV Globo. Eu gostaria de saber se a guerra no Oriente Médio vai acabar afetando as exportações e talvez até algum produto, né, que é importado de lá, que a gente depende bastante. Se vocês têm alguns dados e perspectivas em relação a essa corrente de comércio com a região que está em guerra. Certo. Como o conflito está em andamento, se ainda tem muita incerteza, né, nós temos apenas uma análise qualitativa, né, do histórico, né? Então, o que observamos é que esses conflitos no Oriente Médio, eles tendem a pressionar principalmente o preço do petróleo. O Brasil é um exportador líquido de petróleo, né? Há alguns anos isso acontece. E na medida que o preço do petróleo cresça, o saldo de combustíveis tende a aumentar, né? Por outro lado, o Oriente Médio é um grande consumidor de alimentos do Brasil. Então, carne de aves, sobretudo, né? Milho, carne de aves, milho, quais são os outros produtos? Produtos halal, né? Sim, tem esses produtos halal, né? Que o Brasil é muito competitivo. E na medida em que tenha um bloqueio logístico, isso pode afetar os embarques. Isso ainda não é sentido na balança, que os navios, as cargas demoram até 20 dias para chegar lá, né? Então a gente está olhando aqui os embarques de fevereiro ainda, né? Isso pode, na medida em que a duração desse bloqueio no Golfo Pérsico se perpetue e os navios não consigam desembarcar, isso pode afetar, sim, o volume exportado de grãos, né? A gente espera que isso não se perpetue, que os embarques se normalizem, mas mesmo que tenha algum bloqueio temporário, como a gente exporta sobretudo alimento, esses alimentos ele tem uma baixa elasticidade de demanda, os países ainda precisam consumir alimentos. Na medida em que o fluxo se normalize, isso vai ser retomado, isso que deixou de ser exportado, provavelmente isso vai ser embarcado nos meses seguintes. Então, pode acontecer um efeito temporário, mas isso tende a não se perpetuar na exportação. Soja tem também, milho, soja. Soja. Pode falar, Sal, por favor. Considerando o Oriente Médio, né, para 2025, para ter um retrato mais recente, na ordem foi carne de aves, milho, açúcar e melaço, minério de ferro, né, esses concentrados, carne bovina e soja. Esses são os principais que foram exportados para a região em 2025. E mais um dado aqui, no ano passado, o milho, a exportação para o Oriente Médio, representou 32% da exportação do milho, então foi o mais importante. A carne de aves representou 30%, o açúcar representou 17% e a carne bovina representou 7% da exportação. Todo o milho exportado do ano passado, 32% foi para o Oriente Médio, 30% da carne de aves, 17% do açúcar e 7% da carne bovina. Para esses produtos, sim. Mas, no geral, o Oriente Médio ele representa quanto da exportação brasileira, só? 4,6%. 16 bilhões de dólares. Da importação é relevante para fertilizantes, né? O Oriente Médio é um grande produtor de fertilizantes, afeta sobretudo o preço, embora o Brasil não importe em grande medida de lá. O principal fornecedor de fertilizante do Brasil é a Nigéria, né? Não é o Oriente Médio. Mas na medida em que a região, a Arábia Saudita, maior exportador mundial de ureia, por exemplo, pode afetar preço se o embarque deixar de ocorrer. Olá, Débora da TV Record. Nós tivemos, né, então, considerando o tarifaço já ilegal pelo Congresso americano, quanto tempo demora, então, a acomodação do fim das tarifas? Porque os senhores mostraram que teve uma queda nas exportações para os Estados Unidos em relação às tarifas. Quando que a gente vai ter uma acomodação, então, para o retorno dessas exportações? Há perspectiva, já há enfim, já há números disso? E quais produtos já devem ser beneficiados com esse retorno aos Estados Unidos?
Depende um pouco do perfil da exportação. Desculpa o seu nome, eu perdi. Quebra. Depende um pouco do perfil dos produtos afetados. Produtos mais industrializados, mais customizados para o mercado americano, eles teriam uma dificuldade de voltar mais rapidamente, porque esse cliente vai ter que ser reconquistado, né? O Brasil vai ter, o exportador brasileiro que exporta esse produto mais industrializado, ele tem, por exemplo, móveis, por exemplo, pode ser que não tenha um retorno imediato. Por outro lado, madeira, por exemplo, madeira para construção foi um setor que foi afetado pelo tarifaço. É um produto mais comoditizado, um produto mais homogêneo, isso pode retornar mais fácil, de uma forma mais rápida, desculpe, né, para falar de produtos dos mesmos setores, né? Então vai depender um pouco dessa dinâmica e das características dos bens. Se um produto é intrafirma também, a filial de uma firma que importe lá, ele volta mais rapidamente a comprar do Brasil. Então, é diverso, né, esse efeito. Boa tarde, Cristiane Noberto, da CNN. Eu queria voltar no assunto guerra, especialmente porque a gente não está falando só de Oriente Médio, que é claro que é onde está a pressão maior. Mas existem alguns produtos, especialmente do agronegócio, que passam por ali, por aquele canal, especialmente para a Ásia. E a gente está falando aqui de carne, por exemplo. Existe uma preocupação, inclusive, do setor exportador, a própria ABEC, né, coloca isso como uma questão, dizendo que não é só a questão da carne halal, que não vai chegar lá, mas até porque outros, não tem como, inclusive, enviar esse tipo de carne para outros lugares, como você já comentou, e também tem esse canal para a Ásia, que a gente ainda não tem um canal direto que poderia dar uma volta, ou, sei lá, talvez até pela rota bioceânica, que a gente ainda não tem, mas, enfim, isso também vai ter um impacto de alguma forma. Queria saber se vocês já estão mensurando isso, se ainda precisa esperar para ver o que vai acontecer, porque afinal de contas é uma preocupação muito grande, especialmente no setor de agronegócio, por conta de não poder esperar por muito tempo. São produtos perecíveis, né? Obrigada. Obrigado. O que podemos observar com o bloqueio do Canal de Suez, por exemplo, os navios que saíam, sobretudo da Ásia, iam para a Europa, passaram a dar a volta na África, né? Isso encareceu muito as rotas, né? Encareceu o comércio como um todo, o frete marítimo e tudo mais. O que esperamos é que essas rotas marítimas elas se adaptem. O Brasil, o produto tende a perder um pouco de competitividade, mas o Brasil é muito competitivo em carnes, né? O preço brasileiro é imbatível nesses mercados em que o Brasil é consolidado. Por mais que tenha um custo maior para se chegar lá, na medida em que as rotas se estabeleçam, isso vai ser retomado, né? Não esperamos que tenha um bloqueio por uma passagem, né? E sim uma dificuldade mais do comércio local ali dos países do Golfo Pérsico. Os maiores portos ali dos países da região estão dentro do Golfo Pérsico, né? Mas esperamos que isso também não demore a se resolver. Olá, boa tarde, David Souza, portal Metrópolis. O senhor falou sobre a questão das rotas e ainda sobre esses dois temas, rota e guerra. Eu queria só saber se a gente tem a dimensão do impacto do fechamento do Estreito de Hormuz especificamente para essa questão, se a gente tem em relação ao volume tanto exportado e importado. E quais os principais produtos, tanto de importação e de exportação, que dependem dessa rota. Até o dia 28 de fevereiro. Quanto que passa pelo estreito especificamente? Olha, essa informação nós não temos. Uma fonte interessante para isso é um aplicativo do FMI que chama PortWatch. É bastante interessante. Ele mostra o trânsito de navios na região, mas ele não mostra por. Você consegue? Ele mostra o trânsito de navios na região, ele já tem uma página específica para o Estreito de Hormuz. Observamos uma queda drástica do trânsito de navios lá, em geral, não só do Brasil.
né? Mas não é preciso, não conseguimos precisar o quanto de carga passa pelo porto. Sabemos que o maior destino do Brasil na região é o Emirados Árabes Unidos. Os maiores portos dos Emirados Árabes estão dentro do Golfo Pérsico, então sim, pode afetar as rotas na medida em que os navios não consigam transitar por lá. E os principais produtos afetados foram esses que eu citei, né? Que é o milho, a carne de bovina, carne de aves e o açúcar, né? E esses concentram os embarques para a região. Mas uma fonte bastante interessante vocês consultarem pode falar. Ele está carregando. Esse é o semanal? Pode ver que eu já abri. Três. Essa então. Olha, observamos aqui o movimento de navios no Estreito de Hormuz. Esse aqui é o dia na frente a primeira. Você quer a quantidade de navios transitando? Dia 2 e dia 3. Olha o movimento ali. É uma fonte bastante interessante para se acompanhar. E você consegue ver pelo tipo de carga, né? Se é carga seca, se é container, se é graneleiro, navios de petróleo. E é curioso que, se você observar aquela linha amarela contra uma linha pontilhada, sobe no do estreito, Renato, por favor. Mais um. Teve uma antecipação de cargas antes do conflito em si. Então, possivelmente já esperavam. E aqui ele trata tanto a ida quanto a volta, né? Exportação quanto importação. Então, teve um movimento intenso acima da média antes do fechamento. E agora, de fato, ali é uma medição quase em tempo real, né? De fato, zerou, né? Então, assim, não está passando o navio especificamente por lá. Agora, por outro lado, se você olhar as outras regiões portuárias, que também está nessa página, possivelmente vai começar a indicar um aumento. Então, a região ali tem, talvez, Canal de Suez, não sei, ele cita alguns outros pontos que podem servir de alternativa ao gargalo. Então, é uma página bem legal de acompanhar. É uma fonte do FMI com dados reais dos navios, né, como se fosse o GPS do navio, o AIS. Então, eu diria que é a fonte mais rápida no momento para poder acompanhar esse que está acontecendo por lá. Certo. Não dá para falar em benefício para o Brasil como um todo, Tiago. O que dá para fazer uma leitura é de um efeito para o comércio exterior, né? O comércio exterior, como o Brasil é um exportador líquido de combustíveis, um aumento do valor dos combustíveis tende a ampliar o saldo comercial setorial, né? Esse seria o efeito, né? Não uma questão de benefício, porque isso pressiona, por exemplo, o preço de fertilizante, os fertilizantes nitrogenados. O Brasil é o maior importador mundial de fertilizante, é muito influenciado pelo preço de petróleo, né? A ureia, que é derivado de gás natural, acaba subindo, encarecendo o custo para o produtor agrícola. O aumento do preço de combustível pressiona a inflação no mundo todo, né? Então, você tem esse efeito de pressionar a demanda externa também, né? Pode causar, dependendo do nível, uma redução da demanda externa. Então, ele desencadeia uma série de efeitos, né? Olhando estritamente para o movimento de combustível, é esperado que um aumento do preço aumente a exportação, né? E como o Brasil exporta muito mais do que importa, né? Isso acaba aumentando o saldo comercial, mas isso tem outros efeitos para a economia como um todo, efeitos indiretos também para a exportação na medida em que pode pressionar a demanda mundial, né, por outros bens. Na medida em que o Brasil consiga ofertar, o que acontece, Tiago? O petróleo é commodity. Commodity sempre vai encontrar uma demanda. E, né, na medida em que o Brasil consiga produzir, sempre vai ter alguém para comprar, né? Então a gente vê isso com soja, com carne,
Se um grande comprador bloqueia, tem uma questão sanitária e tal, as exportações para outros mercados, elas acontecem, os mercados substituem, né, as origens com facilidade, porque é um produto homogêneo no mundo todo, né? Então, na medida em que o Brasil consiga ofertar, sim, o Brasil é um fornecedor confiável, é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo hoje, né? Cerca de 4 milhões de barris dia, né? O Brasil produz. E e é uma alternativa, assim, a esses compradores, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Erlon, a gente sempre recebe pedido com relação a dados por cidades, né? UF. Quando que está isso disponível? Aonde que fica? Aproveita e dá essa informação para eles, por favor. Temos algumas ferramentas, né? Tipo ComexVis, ferramenta de visualização de dados, tem o ComexVis municípios, qual o endereço, Sol? comexstat.mdic.gov.br /comexvis. Mas entrando no ComexStat tem um botão bem grande lá do ComexVis, que é a informação mais facilitada para um consumo rápido, tá? Dá para extrair também no ComexStat. E lá você consegue por municípios e por estados também. E fica atualizado aqui no mesmo momento que a gente divulga a balança, que é a coletiva, já está sendo atualizado. Nesse caso já está tudo atualizado. Da página aqui. O ComexStat, né, municípios, que é o dado detalhado. ComexVis são os dados compilados, né, com visualizações de gráficos, o ComexStat é o dado detalhado. A gente não recebeu, mas tem uma pergunta pelo celular. Você pode fazer as considerações finais. Bem, obrigado. É sempre um prazer fazer essa coletiva nesse formato híbrido, né? Acho que aproxima, a gente tem uma oportunidade de conversar mais, né, em relação ao formato remoto. E espero que em outras ocasiões vocês consigam vir e estamos à disposição para responder todas as perguntas em outras ocasiões. Obrigado.